Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, para mais uma edição do Saldo Extra, a minha palavra de gratidão, porque você está ao nosso lado. É um prazer ter a sua companhia. Quero agradecer a todos aqueles que têm acessado o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, e têm interagido conosco, com sugestões, com comentários, que ajudam-nos a preparar um conteúdo que atenda, sim, às suas necessidades. Você sabe, estamos aqui a cada semana trazendo dicas, orientações e informações importantes que vão ajudá-la a cuidar bem das suas finanças pessoais. Portanto, fique ligado. E o assunto de hoje é bem interessante. Nós vamos falar de economia compartilhada. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa expressão. Ela pode significar algo diferente daquilo que você está pensando agora, mas eu tenho certeza que o assunto vai interessar. Seja você um jovem, esteja você hoje ativo no mercado de trabalho, esteja você já aposentado, aposentada, fique ligado porque o assunto será muito importante. Mas antes de apresentar o nosso convidado de honra, que vai falar deste assunto conosco, nós vamos conhecer o que está acontecendo por aí com as notas de economia dessa semana. É com você, Bruno. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, então vamos às notas de economia dessa semana. No último trimestre, os idosos viram um aumento de quase 3% nos preços de planos e seguros de saúde. O grupo, que inclui gastos com saúde e cuidados pessoais, teve a segunda maior alta do mês, ficando atrás apenas dos gastos com a casa. E nesse caso, o grande impacto para os idosos foi para o de pessoas de todas as idades, que foi o preço da energia elétrica. O índice de preços ao consumidor da terceira idade teve uma alta menor do que no segundo trimestre. Fechou os últimos 3 meses com um aumento de 1,23%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 10,21% e ficou maior do que o índice de inflação, que é medido pela mesma instituição, a Fundação Getúlio Vargas. O Notas de Economia fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, pelas informações dessa semana. Quero agora apresentar o convidado de honra que temos aqui hoje conosco. Estou falando do nosso querido amigo Walter Alves de Souza Júnior. Ele é pós-graduado na área de administração de empresas, já atuou no mundo corporativo, tanto no setor público quanto no setor privado, na área de logística. Ele hoje dedica-se à vida acadêmica, professor universitário e também em cursos de pós-graduação, especializado na área de projetos, economia brasileira, desenvolvimento profissional e logística. O tema de hoje, Walter, é sobre economia compartilhada. Confesso a você que estou curioso para conhecer mais sobre este tema. E é possível que aqueles que estão nos acompanhando agora talvez nunca tenham ouvido falar nessa expressão e talvez estejam pensando que trata de outro assunto, não aquilo que exatamente é. Portanto, Walter, explique para a gente aí o que significa realmente essa nova expressão economia compartilhada. Bem, a economia compartilhada ela não é tão nova quanto parece. É uma prática bem já secular, só que não tinha esse formato que nós temos hoje, evidentemente. Bem nos primórdios, as comunidades eram mais próximas, as pessoas eram mais próximas e compartilhavam, daí o nome economia compartilhada ou colaborativa, né, das suas posses quando um precisava de algo especial, específico. Com a urbanização bastante acelerada, principalmente depois da Revolução Industrial, as pessoas foram ficando mais distanciadas, embora as cidades fossem crescendo e a economia compartilhada deixou de ser realizada da maneira como era no passado, onde as pessoas compartilhavam bens, produtos, serviços, nem tanto na época, mas de maneira mais colaborativa. Agora, com o resgate do novo momento econômico, social, global, nós estamos resgatando esse princípio, né, tão antigo e introduzindo num novo modelo econômico global. Qual seria um exemplo hoje do que seria uma economia compartilhada? Bem, a sustentabilidade, a necessidade de reciclar em função de cuidar bem do meio ambiente, mas um exemplo bem claro é o que está acontecendo nos grandes centros, que é a carona compartilhada. Por exemplo, nós temos uma empresa grande e ali nós disponibilizamos aplicativos onde as pessoas se comunicam através desse aplicativo e descobrem que moram de repente no mesmo bairro, até mesmo na mesma rua, né? E eles fazem a carona compartilhada e formam um grupo de funcionários que vêm com um carro só, por exemplo, para o seu local de trabalho.
E aí isso se reveza, a semana seguinte é uma outra pessoa e outra pessoa, então isso já é uma coisa feita meio que instintivamente, mas agora está virando um projeto, está tendo uma visão de economia. E, então as pessoas têm uma redução dos seus gastos com combustível, há menos carros andando nas ruas das cidades, isso ajuda muito na questão do trânsito, congestionamento, né? O meio ambiente agradece porque é menos poluente na atmosfera, e esse é um exemplo simples, né? Mas nós podemos ampliar para muitas outras coisas, que é o que está acontecendo hoje. O modelo tradicional dizia o seguinte: eu quero um bem, eu vou lá e compro e utilizo. Isso. Eu quero um transporte, eu vou lá, vejo as opções que eu tenho disponível e escolho aquela que melhor me interessa. Quer dizer que esse modelo tradicional de ter acesso a bens e produtos, ele está mudando. Na verdade, eu diria que não é que nem que ele está evoluindo, ele está voltando a um formato lá dos primórdios, onde as pessoas trocavam aquilo que possuíam para obter algo mais. Seria mais ou menos isso? Isso. A base, podemos dizer que é esta. Mas é preciso que se tenha bem claro uma questão social. O Brasil, por exemplo, de uns anos para cá, a despeito de qualquer situação econômica, ele tem promovido um certo poder aquisitivo, promoveu até um tempo atrás acesso às pessoas a adquirir bens. Então é meio complicado hoje falar para uma pessoa que nunca teve carro, por exemplo, que ele tem que compartilhar o carro dele com mais 4 pessoas e ele tem que ajustar os horários. Então ele está vivendo esse momento do uso daquele bem que ele nunca teve no passado. Agora, nas economias mais avançadas, mais bem estruturadas, como a Europa, por exemplo, essa visão do ter, do possuir, da posse, está sendo substituída por uma visão mais altruísta. Então, a pessoa entende que ela pode ter o carro, já teve o carro, mas hoje ela pensa em qualidade de vida, meio ambiente, melhor mobilidade urbana. Então, ela está num estágio, digamos assim, um pouco mais avançado que nós, que só agora, mais recentemente, estamos podendo lançar mão de propriedade, de posse, de aquisição. Essa é uma situação que tem que ser muito bem entendida, porque é uma questão de sociologia, né, e economia, né? Agora, no fundo, o que o senhor falou é verdade. Nós estamos voltando a uma prática lá dos primórdios, porém com uma objetividade econômica. Lá no passado havia um certo companheirismo, um certo me ajuda dessa vez, te ajudo depois, né? As comunidades eram bem familiares. Hoje nós fazemos isso, mas sempre com um viés econômico, né? Agora, vamos imaginar, ampliar um pouco essa visão. Nós citamos o exemplo do transporte, vamos citar o exemplo de uma casa, ou de um bem que você possui, pode ser um veículo, pode ser uma bicicleta, pode ser alguma outra coisa. Perfeito. Existe, por exemplo, um site, você falou de aplicativos, aonde eu posso acessar, onde eu consigo informação de serviços que estejam disponíveis, de pessoas que têm algum bem que está disponibilizando, sua casa, alguma outra coisa. Existe uma fonte onde eu posso ter acesso a esses serviços e produtos que estão sendo disponibilizados? Sim, esse modelo econômico de economia compartilhada ou colaborativa, nós podemos perceber que ela existe e para que ela exista com sucesso, ela está aportada em plataforma de tecnologia. Então, o sucesso desse novo modelo está literalmente ligado à evolução tecnológica, a sucessivos avanços tecnológicos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos um aplicativo que foi alvo de muito protesto algumas semanas atrás em São Paulo, que é o Uber, né? O que é o Uber? É uma empresa que criou um aplicativo e disponibiliza gratuitamente para as pessoas que podem baixá-lo no seu smartphone. Então, esse aplicativo ele conecta o usuário com proprietários de carro de luxo, por exemplo. Então, vamos imaginar que nós estamos em São Paulo e queremos deslocar do centro da cidade ao aeroporto para pegar um voo. Mas nós queremos um carro com ar-condicionado, um carro com um certo perfil. Então, eu, de posse do aplicativo do meu smartphone, ele me dá um mapeamento de onde eu posso ligar pessoas, né? Então, ele conecta o usuário, o tomador do serviço, com o prestador, eventualmente o prestador de serviço. E aí eu ligo, essa pessoa vem me apanha no hotel onde eu estou, e eu me desloco e pago ali o valor que ele cobrar por aquele serviço. O Uber, que é o aplicativo, recebe 20% do valor dessa despesa de serviço prestado. Muito bem, esse é um exemplo prático, só que tem um pequeno problema. O pessoal dos taxistas em São Paulo fez uma pressão política, né? Porque o usuário desse serviço, por exemplo, pode se envolver num acidente, por exemplo, como fica a questão do seguro. Então, começamos a entrar numa questão de legislação ali e também a questão do exercício ilegal da profissão, porque essa pessoa tem um carro de luxo, mas ele não é essencialmente um taxista. Então, nós vamos ter que entender que esse primeiro momento de aplicativos como esse, de serviços como esse, poderá gerar alguma demanda judicial, legal, mas que ao longo do tempo vai ser diluído, tratado, porque é um caminho sem volta.
volta, ele veio para ficar mesmo. Na questão de moradia, por exemplo, na Europa, na Espanha, por exemplo, nós temos essa visão mais já avançada. Pessoas que têm um imóvel e têm um quarto vago, por exemplo, elas também têm um aplicativo chamado Airbnb. Esse aplicativo faz a mesma coisa, conecta pessoas que têm vagas disponíveis, pode ser uma casa ou um quarto apenas. Então, uma pessoa, o pessoal mais jovem, né, que faz esse turismo de mochileiro, né, põe a mochila nas costas, para eles tem que ser tudo custo muito baixo, né? Então, eles vão para a Europa e usam esse aplicativo e é hospedado por uma família, por exemplo, por uma semana. E ele paga ali o valor que a família combina e muitas vezes o custo não é financeiro. A família quer trocar experiências de cultura. Então, a pessoa europeia que nunca veio à América do Sul, mas ouve notícias, tem interesse em nosso país ou aqui na região, então ele hospeda a pessoa e por um período daquela semana ele troca informações, tem informações sobre política, costumes, até mesmo língua, e fica uma coisa trocada pela outra. Isso é o objetivo da economia compartilhada. Eu já vivi essa experiência. Eu saí para estudar fora durante um tempo e eu fiquei na chamada homestay. Sim. E foi uma experiência interessante, porque eu fui estudar a língua e eu acabei tendo um reforço, né, com aquela família que me recebeu. A vivência, né? Agora, um detalhe interessante. Eu percebi nessa minha experiência que nós poderíamos ter informações daquela família que iria me receber, nesse caso, né? Sim. Através de avaliações que eram feitas pelas pessoas que já estiveram lá. Sim. Esses sites, ou melhor, esses aplicativos, ou mesmo sites que são usados como apoio para orientar as pessoas, eu posso encontrar uma informação que me traga mais segurança ao escolher utilizar um serviço de alguém que está oferecendo? Eu posso buscar uma referência para aquilo que eu vou contratar, aquele serviço que eu vou usar? Inclusive, esse é um dos segredos, um dos pilares, eu diria, do sucesso desse empreendimento novo, porque, como eu falei no início aqui da nossa conversa, né, essa história começou no passado, onde as comunidades eram próximas, então as pessoas se conheciam. Com a urbanização, houve uma expansão e um distanciamento. Hoje nós estamos vivendo esse problema, porque como nós vamos conversar com uma pessoa ou receber em nossa casa alguém que vai chegar do outro extremo, não é? Então, esses aplicativos, eles estão sendo desenvolvidos com pontuações de credibilidade ou confiabilidade. É mais ou menos assim como acontece hoje em sites de compra, o e-commerce. Então, um amigo te indica um site, uma página de venda na internet, e você entra naquele site, e aí você vai olhar lá embaixo a opinião das pessoas que já o utilizaram. Então, tem aí estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas, e aí você tem um julgamento de se comprar por aquele site ou não. O mesmo procedimento está acontecendo com esses aplicativos, ainda em expansão, com alguns modelos diferentes, mas a dinâmica é a mesma. Quais são os tipos de produtos ou serviços que mais têm sido disponibilizados através da economia compartilhada ou colaborativa? Basicamente, no primeiro momento, mais a área de serviços. Por exemplo, deslocamento urbano, mobilidade, que é mais fácil, mais assim, acessível a você utilizar. Mas nós temos já algumas situações interessantes em Seul, por exemplo, na Coreia. A nova gestão lá de Seul, a atual gestão, ela entrou de cabeça nesse modelo, né? Porque a capital, a Seul, da Coreia do Sul, tem 10 milhões de habitantes. Eles têm problemas como nós temos aqui nos grandes centros, da mobilidade e tudo mais. Mas a gestão local entendeu uma coisa interessantíssima. A cidade tinha prédios públicos, né, vazios. Então, eles começaram a disponibilizar salas comerciais para palestras, encontros de negócios, treinamentos rápidos a um custo muito baixo. Então, eu uso o imóvel e pago um valor mínimo e aquele imóvel vai ter uma rotatividade de uso. Porque um detalhe da economia compartilhada também diz o seguinte: qualquer imóvel, o bem ou produto que não está em uso está ocioso. E a ociosidade é letal ao meio ambiente. Então, nós vamos ampliar aí essa margem de situação. Em Seul ainda, se você está, por exemplo, andando na rua à busca de um emprego e alguém te liga naquele momento e fala: você tinha um currículo aqui, ou você falou comigo agora, né, por um aplicativo, há uma possibilidade de uma entrevista para você que você tem que vir a caráter. O emprego exige um traje social e você não tem naquele momento, você está na rua. Eles têm um aplicativo que direciona você para uma loja, onde você aluga um traje de emergência, faz a sua entrevista e devolve. Então, são vários modelos que estão surgindo, assim, bem interessantes. A tendência desta nova modalidade de ter acesso a produtos e serviços é aumentar. Sim. Quer dizer que, na prática, eu posso deixar de ser apenas um consumidor e posso passar a ser um fornecedor. Eu acho que esse conceito aí está bem explicado através desse novo modelo, né? E o interessante disso é que nós corremos assim nós podemos nos confundir um pouco com a prática do escambo.
O escambo também lá nos primórdios significava que eu precisava de um produto e você de outro, nós trocávamos. Então, trocávamos a posse, passava a ser minha e aquele produto que era meu passava a ser teu. Nesse modelo, não, nós compartilhamos apenas. Então, ora você é consumidor, ora você é fornecedor. E ora você é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é muito mais dinâmico. Daí, nós podemos fazer isso apenas mesmo baseado em plataforma de comunicação digital, pela dinâmica e pela velocidade que as coisas acontecem. Que cuidados eu devo ter ao buscar esse tipo de serviço, seja como consumidor ou seja como fornecedor? A questão aqui fica bem centralizada na questão da confiabilidade e credibilidade. Não querendo ser preconceituoso, mas é claro que os países onde nós temos uma legislação mais bem acentuada, um panorama social mais bem equilibrado, nós temos, em tese, menor índice, menor probabilidade de problemas de ordem de violência, de ordem de furto, ou coisas desse nível, né, que vai trazer um constrangimento, um certo prejuízo. Mas, regra geral, a própria indicação do site, aquela questão de confiabilidade que nós falamos aqui, e indicação de amigos e pessoas que tiveram uma experiência. O boca a boca, embora a economia se altere, ele ainda é o melhor negócio, a melhor propaganda. Quer dizer que se eu tenho lá na minha casa uma garagem que cabe 2, 3 carros, Isso. E eu não tenho, não estou usando os três vagas, quer dizer que eu poderia, de alguma forma, disponibilizar alguém que vai passar um período, uma temporada na minha cidade, e ele, em vez de pagar um estacionamento fora, que certamente é um valor alto, ele poderia usar esse serviço. Seria um bom exemplo? Além de Seul fazer isso, acabou de dizer aqui, a Espanha também faz, a Inglaterra também faz, e Nova York, alguns bairros estão fazendo isso. Então, as pessoas saem do bairro e não chegam até o centro da cidade. Então, eles colocam, pegando agora a Inglaterra, que tem um custo bem mais alto de estacionamento, né? Então, algumas pessoas que têm essa situação de ter 2 carros, saem com um para o trabalho e fica uma vaga na garagem. Então, ele sabe que pode disponibilizar aquela vaga, ele aluga por dia, por hora, por semana, às vezes até cede gratuitamente em troca de uma melhor qualidade de vida no ambiente que ele mora. Enfim, é tudo uma questão de contexto social também, mas é um exemplo, sim. Você mencionou uma palavra no início que eu acho muito importante que nós destaquemos um pouco mais aqui. É a questão da sustentabilidade. Nós sempre incentivamos aqui no Saldo Extra as pessoas a terem um consumo responsável. Sim. Por exemplo, adquirir produtos de empresas que estão comprometidas com o aspecto social, com o ambiente, com esse conceito da sustentabilidade. Fale um pouquinho mais sobre esta relação, economia compartilhada e sustentabilidade. Os selos de responsabilidade social, eles são muito bons e foram uma ferramenta muito importante, e são até hoje, para dar luz a uma empresa que tem essa responsabilidade, né? Então, quando você vai a um mercado, a um supermercado, ou comprar um bem qualquer que seja de consumo, você olha na embalagem, tem um selo ali, o selo verde, algumas certificações. Então, aquele selo significa que aquela empresa ou aquele produto está perfeitamente integrado com essa questão de responsabilidade socioambiental agora também, que nós chamamos de sustentabilidade. Muito bem, na economia compartilhada, nós já estamos vivendo também, e partiu também de Seul a ideia de criar incubadoras de negócios, onde a empresa que desenvolveu um aplicativo que tenha essa veia de compartilhamento, ela tem um selo de reconhecimento. Então, todas as vezes que eu olhar aquele aplicativo e ver ali aquele selo, eu tenho a certeza que estou trabalhando com uma empresa idônea e com responsabilidade socioambiental. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo. Há uma grande corporação bancária que ela disponibiliza na cidade do Rio de Janeiro bicicletas. Então, ela tem em vários pontos da cidade um volume de bicicletas, no caso, né? E você vem do centro, vem do bairro para o centro. Então, você não quer ir de carro ou você está a pé, né? E o Rio é uma cidade maravilhosa, um visual muito bonito, então tudo interage nesse sentido. Então, você pega uma bicicleta ali, se desloca de um ponto ao outro, não é? Deixa lá e outra pessoa usa e volta. Então, aquela bicicleta serve de compartilhamento. E esse site tem ali um selo, vai logo ter um selo, na verdade, comprovando essa situação de responsabilidade socioambiental daquela empresa ao fornecer aquele serviço. Você pode perguntar, mas o que esse banco ganha com isso? Ele ganha imagem. Claro, que cada vez que eu olho na cidade alguém pedalando uma bike, que, claro, traz o logotipo daquele banco, o banco está ganhando, sim, o direito de imagem, né? Está projetando a imagem do banco e ligando aquele banco, além de ser um elemento prestador de serviço bancário, venda de crédito, coisas do tipo,
está ligando a imagem de uma empresa que cuida da cidade maravilhosa, no caso do Rio de Janeiro, então associa-se vários benefícios aí. É aquilo que nós chamamos de marketing social. Isso, Você marketing faz social. um bem para a comunidade, você faz um bem para o ambiente Isso. e com isso você ganha credibilidade perante os clientes e oportunidades que se abrem. É um exemplo claro disso, para ficar bem mais claro para o nosso telespectador, é o fato de se passar numa cidade e ver uma praça com uma plaquinha, né? A empresa X cuida dessa praça. Então, a pessoa agora entende por que é interessante ter aquela praça bem cuidada, porque remete à imagem da empresa. É isso. Eu vou aproveitar aqui esse gancho que você deixou e fazer uma propaganda da Novo Tempo. Quando você vier aqui a Jacareí nos visitar, quando você estiver entrando na cidade, você vai ver uma praça ali que tem a logo da Novo Tempo. Isso. Aquele espaço ali, na verdade, ele é cuidado pela Novo Tempo. E é uma oportunidade de nós criarmos uma boa relação com a sociedade que é onde estamos inseridos. Perfeito. E proporcionar algo que vai fazer bem a todos. Agora, eu queria falar um pouquinho dessa palavra oportunidade. Talvez alguém agora que esteja nos assistindo, quem sabe está desempregado. Quem sabe um aposentado, uma aposentada que gostaria de ter uma atividade. Seria esta uma área em que eles poderiam começar a pensar, aproveitar esse momento, entrar nesse mercado, vamos dizer assim, e poder usufruir algum benefício financeiro? Sem dúvida. Há um ditado, há um jargão comum no meio da economia, no meio da administração, que diz que a crise é um excelente momento para a oportunidade. E é um fato, é um fato. É claro que a economia compartilhada, como nós falamos aqui até agora, ela está muito pautada, muito embasada na questão de tecnologia de informação. Então, isso não quer dizer que esse é um modelo de mercado para jovens, da geração Z, né? Agora, nós não somos na geração Y, geração Z. Mas as pessoas que não fazem parte desse momento, dessa geração, elas podem sim também desenvolver atividades nesse modelo econômico a partir do princípio que elas voltem a buscar a educação continuada e oferecer também a sua experiência. Muitas vezes nós temos aí pessoas jovens criando empresas maravilhosas, que são as famosas startups, né? Empresas baseadas em plataforma digital, empresas moderníssimas, mas que precisa ter um conhecimento um pouco mais elaborado de uma prática, de um serviço, de uma técnica, e que os mais velhos detêm esse conhecimento. Então, o ideal seria fundir as gerações, né? Onde as pessoas mais experientes, vamos dizer assim, elas têm o domínio técnico, o saber, e juntar com uma galera aí nova que tem toda essa veia de tecnologia e de informação, juntar esses interesses e surgir oportunidades novas, tanto para uma categoria quanto para outra, não é? Transmitindo conhecimento, transmitindo valores, e aí vai ampliar mais ainda essa possibilidade de negócio. Uma família, por exemplo, de uma cidade do interior, que talvez nunca tenha tido acesso a uma faculdade, não entende bem esses aspectos econômicos que estamos falando aqui, mas nós falamos aqui que ele tem um quarto sobrando na casa dele, Ouro Preto, Adamantina, cidades do interior de Minas, cidades turísticas, e ele está aquele quarto ocioso, vazio, de repente ele, vendo essa reportagem nossa aqui, ele vai criar nele essa veia empreendedora, ele vai entender como funciona, né? E vai buscar aí algum parente que possa ajudá-lo a fazer essa inserção digital e vai juntar esses interesses aí, ele vai ser um empreendedor. Pode ser isso. Eu poderia dizer que esse nicho de mercado, se é que nós poderíamos usar essa expressão para a chamada economia colaborativa, ela permite o acesso, independente da faixa etária, independente do status social, independente do grau de escolaridade. Eu diria que todos podem se aproveitar desse momento, seja como fornecedor e seja como consumidor. Sem dúvida. É claro que quanto mais conhecimento a pessoa detiver, ela vai navegar de maneira mais tranquila nesse novo modelo. Mas isso não quer dizer que é um modelo exclusivista. Pelo contrário, ele é inclusivista. Ele traz todo mundo para dentro de uma visão de possibilidade de negócios, de sustentabilidade, de inclusão digital, inclusive, né? Então, vai surgir oportunidades e gamas de serviços e produtos para todo mundo que tiver essa visão mais empreendedora e um pouco mais de ânimo, né? Porque, às vezes, a gente ouve muitas notícias que nos desanimam, né? E nós temos que recobrar esse ânimo e continuar vivendo e batalhando e produzindo e fazendo as coisas acontecerem. Eu diria o seguinte, Walter, vamos parar de ficar reclamando, né? A gente reclama do governo, reclama do salário que é pequeno e deixa de aproveitar as oportunidades. Eu acho que nós poderíamos concluir com essa mensagem. O que você teria a dizer a mais? Eu acho que as crises sempre existiram e, infelizmente, nós temos que entender que os históricos nos mostram que elas sempre existirão.
Mas é nesse momento de crise que a gente vai encontrar saídas e soluções inovadoras para problemas velhos e problemas novos. Isso nos mantém vivos, nos mantém alertas, nos mantém atuantes, nos mantém assim ativos. E quando você está no movimento de atividade, você sai da passividade, todo o quadro se modifica. Não estou dizendo que vai ser um momento fácil, mas vai ser um momento de trabalho, né? Um momento de luta, de trabalho, de esforço, mas com certeza no final vai ser recompensador, porque a gente vai ver que conseguiu trazer uma solução, sair de um estágio negativo para algo melhor, e essa melhoria não é apenas individual ou familiar, ela vai ser uma melhoria que vai refletir em todo o contexto que nós estamos e que nos remete de volta à ideia da economia compartilhada, que é compartilhar o benefício, é isso. Walter, muito obrigado, foi muito interessante esse diálogo, eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram felizes e, quem sabe, levar e compartilhar aquilo que nós aprendemos com outras pessoas para que elas possam aproveitar esse momento também. Que Deus abençoe a sua família e as suas atividades profissionais. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu quero agora ler um texto com vocês e relembrar aqui algumas palavras importantes. Oportunidade, atividade, trabalho. É você sair de onde você está, quem sabe, aí dessa zona de conforto e fazer algo mais para o seu bem-estar, para o seu bem-estar da sua sociedade, aqueles que estão ao seu redor. E eu vou incluir aí um conselho bíblico que está em Provérbios, no capítulo 1, no verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus quer que você o ouça também. Una aos seus planos e às suas estratégias o conhecimento que vem da Bíblia, da Palavra de Deus. Aproveite as oportunidades. Peça a bênção do Papai do Céu e certamente Ele vai estar ao seu lado. Obrigado, meu amigo e minha amiga, pela sua companhia e nos vemos na próxima semana. Que Deus muito abençoe, fica o nosso abraço e o nosso carinho. Até o nosso próximo encontro.